Oiê, tudo jóia, gente? Tudo bom? Muito frio por aí? Aqui está friozinho, sim. Para dormir está uma delícia, mas a meteorologia avisa que o bicho vai pegar até o final da semana, vai dar um super frio. Estão assim deixando a gente de orelha em pé, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte de São Paulo, vai todo mundo saber o que é inverno, né? Então, assim, ó, antes de mais nada, eu queria mostrar para você uma coisinha que eu fiz para você ver como você pode aproveitar isso. Aqui está um capuz sem frontura. Eu fiz apenas 30 carreiras de altura, só que também é duplo, né? 30 no avesso, 30 no direito. E fiz tranças a cada 8 carreiras. Então, eu achei que ficou bastante interessante. Isso fica no pescoço como uma gola. Ele não se espalha para você colocar por baixo de uma blusa, tá? E aqui eu fiz uma trança até em cima, a cada 8 carreiras. E fiz o buraquinho coincidir com o trançado, para facilitar, porque senão a gente acaba errando, né? Aqui 6 e aqui 8 ia da zebra. Então, eu fiz a cada 8 e também ficou bom. Então, essa é uma ideia, ó, desse lado aqui também, né? Claro. Então, essa é uma ideia para você aproveitar. Eu tenho uma outra dica. Aqui nessa costura da frente, se aqui no avesso você deixar uma abertura, você pode guardar dinheiro, você pode guardar um documento, se você mora numa cidade perigosa, né, como hoje todos nós praticamente moramos. Você tem aqui um refúgio escondidinho, tá? Não dá para pôr um celular, isso nem pensar, porque o celular é uma coisa pesada, ele vai aparecer, não adianta. Mas um dinheiro de reserva para uma emergência, um documento, você pode colocar aqui dentro, sim. É só uma ideia, né? Então, basta deixar um pedaço aberto aqui. Beleza? Mas, neste último vídeo aí, o 142, uma pessoa, uma carioca, deu uma ideia muito interessante para falarmos de cachecóis. Assim, o corpo humano tem pontos extremamente sensíveis ao frio. Então, por exemplo, lugar perigoso são os pés, né? Porque o pé, quando muito gelado, afeta toda a tua estrutura, você começa a espirrar, o teu sistema imunológico, ele talvez perca um pouco da eficiência e tal. Então, a gente tem que tomar cuidado com meias, com calçados, o pé tem que estar quentinho. E a parte de trás da cintura, aonde a tua coluna faz isso, essa curva da coluna, é um ponto muito sensível ao frio. Eu, inclusive, fico arrepiada porque eu vejo muita roupa infantil curta demais. Então, por exemplo, faz 20 carreiras de barra canelada. Ela fica na cintura, ela não é mais comprida para proteger mais. E em criança isto é extremamente perigoso. Tanto que é por isso que nas nossas receitas do curso, a roupa infantil a gente fez mais comprida um pouco, porque criança não pode passar frio nas costas. Eu já vi criança andando toda agasalhadinha, calcinha jeans e tal, uma criança de, sei lá, 3, 4, 5 anos, e na cintura eu vi a pele dela. Quer dizer, tudo que ela estava usando não estava protegendo devidamente. Então, isso tem que tomar cuidado. Outro ponto
extremamente sensível é a parte de trás do pescoço, tá? Você sentindo frio ali, às vezes você não percebe, você tá com frio e não, mas eu tô tão agasalhada, só que o teu pescoço está de fora, especialmente abaixo do pescoço, um pouco aqui, que a gente tem um osso um pouco mais saliente da coluna. Então, tudo isso é problemático no frio. O que tanta gente usa e precisa ter realmente é um cachecol. Um cachecol comum serve, um lenço ajuda, mas nada substitui o nosso santo e amado tricô. Então, o cachecol de tricô, ele é um conforto inigualável no pescoço, até para você dormir. Claro que você não vai dormir com cachecol para não morrer enforcado. Um cachecol é um perigo, tem que tomar cuidado. Mas, se você fizer uma proteção de pescoço argolada, uma argola, você tece 150 carreiras, digamos, 150 pontos, ou 140, né? Lembrando sempre que tem que passar na cabeça, tá? Então, você veste esta gola e você dorme muito melhor, especialmente pessoas idosas, certo? Então, temos que tomar cuidado com isso. O cachecol é uma peça extremamente fácil de ser feita. Quem tem frontura faz cachecóis canelados, né? Máquina e frontura, eles não enrolam. Então, eu tenho ouvido muito, Iva, eu não posso fazer cachecol porque eu não tenho frontura. Uai, quem foi que disse que você não pode fazer um cachecol só com a máquina? Claro que você pode. Eu queria mostrar alguma coisa para você hoje, apenas de cachecóis sem frontura. Eles são meus, são antigos, porque eu tenho há anos, eu amo os cachecóis que eu tenho, e pela quantidade que eu tenho, você vai ver que eu gosto muito deles, certo? Então, aqui, ó, este primeiro que eu vou te mostrar não é meu, este aqui é crochê, e eu comprei numa loja, porque eu gostei demais do mesclado dele, das cores dele, ó. Isto é crochê, você tá vendo? Ele é belíssimo, belíssimo esse cachecol. E ele tem franjas nas pontas, tá? Esse é um cachecol de estimação, ele combina fácil com tudo, então eu gosto muito dele, muito, muito, muito. Outro cachecol, olha aqui, ó. Isto daqui é ponto meia simples. Olha aqui, ele é bem grande, tá? Franjas, né? Ó, ele é estreito e ele enrola, e eu quero que ele enrole, tá? Eu deixei ele assim porque ele fica, como ele é ponto meia, ele não fica tão grosso e tão protetor quanto um cachecol tecido com frontura. Então, assim, do jeito que ele está, ele me protege melhor o pescoço. Eu dou 2 voltas ao redor do pescoço e tá beleza. Entendeu? Então, esse aqui é outro. Agora, eu tenho um aqui que também é ponto meia. Olha aqui. Ele também é ponto meia. Eu teci esse aqui. Gente, se vocês pudessem olhar, ele é fininho. Ele foi feito com 2 fios só, tá? Então, ele é leve, mas como ele é comprido, eu dou 2 voltas ao redor do pescoço. Ele não tem franjas. Olhem aqui o que eu faço. Eu dou um nó e escondo a ponta do nó dentro a ponta do tricô, o final, dentro desse nó. Aqui também, ó. Esse nó é solto, eu posso perfeitamente desmanchar ele, ó. Se eu quisesse botar franja, colocaria aqui, mas eu não queria, né? Entendeu? Adoro também e tenho roupa que combina, funciona super bem. Aqui, um outro cachecol em ponto meia.
que vocês vão reconhecer essas cores aqui. Olha isto daqui, olha isto daqui. Isto é lurex, tá? Então, eu tenho uma blusa que você já viu, está no vídeo aqui atrás, né? O editor, coloque o número do vídeo, por favor. Então, aqui, ó. Ele foi feito nas mesmas cores que tinha na blusa, 25 carreiras pretas e 25 na cor. Também tem nó na ponta. Não precisa de franjas, certo? Então, se você não tem frontura, arrisque-se, tricote o cachecol, tá? Ele vai ter umas 400, 500, até 600 carreiras, depende do gosto. Eu tenho de vários comprimentos, tá? Arrisque-se, faça o seu, vaporize ele depois, né? Que ele fica razoavelmente aberto. Aqui é o avesso, aqui é o ponto tricô, ó. Mas pode ser usado dos dois lados, não tem problema nenhum, né? Então, gente, sim, 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 a Iva ama cachecóis. É uma coisa super fácil de fazer, que você pode vender, inclusive. Então, num dia, você faz tranquilamente 3 cachecóis, pelo menos, tá? Então, está aí, ó, gente. Ah, é ruim de botar franja? Não precisa. Claro que você tem que ter um comprimento maior, porque como eu mostrei aqui, nesse verde, o nó consome, né, uma boa quantidade aqui de comprimento. Opa, tá tudo torcido aqui. Então, assim, ó, você tem que fazer o nó, que já consome um monte de... E essa ponta você vai esconder aqui dentro, tá? Aqui eu tô fazendo assim, bem provisório, né? Então, ele consome um bom pedaço. Tudo bem, mas não precisa de franja. Entendeu? Nesse tipo de tecido, tem gente que usa, inclusive, por cima da cabeça, às vezes. E dá um laço aqui, abaixo do queixo, e ele vira tipo que um protetor de cabeça. Não é um capuz, mas, enfim. Existe também o cachecol capuz. O que que acontece? Agora que você já sabe fazer um capuz, deixa eu mostrar para você. Deixa eu ver onde é que eu botei o capuz. Aqui. Aqui, gente, ó. Esse aqui é o capuz, certo? Então, tem gente que, ao invés disso aqui, do pescoço, ele faz o quê? Ele costura aqui o cachecol e usa o capuz e fecha ele um lado para cá, um lado para cá, e o cachecol tá feito, entendeu? Então, tá fechado, né? Então, essa é uma possibilidade também, você fazer um cachecol capuz, entendeu? São dicas, são dicas. Se você vende tricô para fora, como a gente tem alunas que vendem até para lojinhas e tal, você tenha cachecóis para vender. Se você tiver frontura, teça com frontura, por que não? Você pode fazer qualquer tipo de ponto, se for com frontura. Você pode fazer barra inglesa, aquele ponto inglês. Você só não faça perlê, porque o perlê consome muito fio, muito, né? Uma regulagem mais aberta, não precisa ser apertado, porque ele tem que ficar macio, gostoso, entendeu? Por causa da pele, ele vai tocar direto na pele, né? E eu, a propósito disso, andei fazendo uma pesquisa e vou mostrar para você ter uma noção de modelos, de preços, né? Então, é o que a gente vai ver a seguir. Atente para a largura desses cachecóis. Eles são praticamente mantas. Quando é muito largo, assim, a gente chama de manta, porque serve para proteger o corpo também, dependendo de como você se enlia nele, né?
este cachecol em cor caramelo, ele está usado de uma maneira elegante, com um nó na frente, transpassado, tá interessante. Esses também são largos, depende muito da moda, do que se deseja fazer e tal. Este mais à esquerda, num tom cinza, ele está mais para cachecol mesmo, ele está no volume adequado. 2 ou 3 voltas no pescoço, ainda sobra bastante na frente, geralmente vai até a cintura, né? Depois de colocado, certo? Então está bonito, está bonito. Note nesse branco como a textura foi usada para dar volume e para ser o ponto alto do visual da moça. Primeiro, o volume, né? A roupa dela é sequinha, é toda sequinha, e o volume fica por conta do cachecol, vamos dizer assim. A segunda moça está adequada, com o volume adequado no cachecol, tá interessante. A cor é diferente de tudo que ela está usando, mas combinou perfeitamente. A terceira, com este enorme cachecol vermelho, esse xadrez dela quase remete a uma coberta. Aqui combinou porque a calça é vermelha também, no mesmo tom, mas para usar um xadrez desse tem que ter cuidado na combinação das peças para não parecer que a pessoa está carregando a coberta junto, certo? Esse xadrez branco e preto é um exemplo de como o cachecol pode dar vida à roupa, porque ela está com uma roupa monocromática, cinza com preto, é um clássico, né? E o cachecol deu vida e puxa o olhar para ela, para o rosto dela, para cima. E temos uma coisa assim mais próximo de um tricô liso, praticamente. Essa moça da esquerda, ela tá com uma peça que combina com a calça, o que é muito interessante também. Então, também está valendo. A outra, a seguinte, ela tem um cachecol volumoso, o tom é um begezinho forte e combinou. Ela retorceu, porque ele é bastante largo, então ela diminuiu um pouco o volume, torcendo ele, dá para ver na frente, né, que ele está retorcido. A terceira moça também retorceu o cachecol dela, mas está usada com bom gosto, né? E a quarta também, ela está usando o cachecol ali como um enfeite da roupa, porque ele está afastado do pescoço. É uma maneira também, e se vê que é uma meia estação, porque ela está com a manga arregaçada, né? Aqui podemos ver 3 situações mais ou menos distintas. A primeira usou esse cachecol preto de uma forma artística até. Ela trançou, juntou, retorceu para combinar, para chamar atenção, para dar um up. E o ideal foi realmente o preto, porque ela combinou com a calça, a bolsa também é preta, então ela está assim elegantíssima. A foto central, também a moça está muito bem, nota que a cor do cachecol é a cor da bota. Então, não é assim à toa que ela está usando esse cachecol. É um cachecol enorme, ele é mais uma gola do que um cachecol, tá? Mas um cachecol grande, este é de tricô à mão, provavelmente, porque se vê que ele tem estrutura, é um fio pesado, um fio grosso. Então, ele serve perfeitamente como uma gola também. A terceira moça, na direita, ela está usando um cachecol que destoa das cores da roupa. Por sorte, é uma cor escura. Então, assim, passa raspando, entendeu? É bem verdade que gosto não se discute. Mas aqui eu queria chamar a sua atenção para 2 coisas. A largura desse tecido, que deve ser um tecido que não deu para distinguir bem, mas ele é largo, extremamente largo, e ele não tem franjas, não tem nada.
Então é preciso cuidar um pouco com esse tipo de estampa e de desenho para não dar a sensação de que você está usando uma toalha de mesa, entendeu? Então tem esse detalhe também, tem que cuidar um pouquinho. Ok, que o vermelho é promocional, esse preto também, mas os dois são bem interessantes. Note a diferença de largura. Este vermelho tem o dobro da largura do preto. Então, quando é muito largo, digamos assim, é uma mantinha que vai por cima do ombro também. Eu acho isso uma coisa diferente de cachecol, mas cada pessoa tem o seu gosto, certo? Agora, os dois são simples e são bonitos. Uma franja suave, provavelmente também do mesmo tecido, aqui não é tricô aparentemente, mas enfim, está interessante. Ah, os cachecóis grandes, eles são maravilhosos. Eles acabam com qualquer coisa que você queira destacar. Então, quando você usa um cachecol grande assim, você pode usar a roupa mais simples que você tiver. Ninguém vai nem notar, porque o cachecol, ele puxa, ele chama, ele se impõe, entende? Na roupa que você está usando. Ainda mais em cores, como esses três da direita. A moça de casacão, com esse cachecol grande também, note que ele não tem franjas, não tem nada. Ele é totalmente canelado, nota-se pela malha e pelo fato de não ter franjas ali, o acabamento é o de, digamos, frontura, né? E tá perfeito, perfeito, porque ela tem um casaco que já chama atenção e o cachecol complementa o casaco. Perfeito. Se você analisar do ponto de vista de proteção, apenas a moça da esquerda está bem protegida, porque ela encobriu bem o pescoço. As outras deixaram um pouquinho afastado do pescoço, e isso, vamos dizer assim, ela é elegante, não tem dúvida nenhuma, mas não é funcional do ponto de vista de proteção. Então, ele está sendo usado como um item de moda, como um acessório que adiciona elegância ou charme ou beleza ao conjunto que está sendo usado, né? A roupa que ela veste. É interessante também, muitas vezes você usa um lenço ou usa um cachecol, no caso, para valorizar todo o visual. É normal e correto. E quem disse que homem não gosta de andar quentinho, né? Olhe o volume desses cachecóis. O homem tem que ter muita segurança para usar um cachecol assim. Poucos têm, mas existem. E fica bonito e digamos, não destoa do que eles estão usando. Vai do paletó a uma roupa despojada, sem nenhum problema. Eu sei que você adorou esse cachecol e até queria levar ele para casa, certo? Mas realmente um homem elegante pode e deve usar então um cachecol que não apareça tanto, que apareça sim, mas a gente finge que ele complementa a moda. Ficou a gravata visível, mas ele está com o pescoço atrás protegido, então tá tudo certo. Ele nem precisava do cachecol para estar bem, né? Mas tá tudo certo. Olha, eu vou deixar para você pensar sobre isso. Cada gosto, né? Cada cabeça, uma sentença. Olha, eu gosto do volume de um cachecol, eu gosto que ele me proteja, me faça sentir bem protegida, mas eu acho que existe o limite a partir do qual a gente chama de excesso.
Esse da esquerda, na minha opinião, é um excesso para um visual masculino. O outro já está ok, ó, ele tem um cachecol que não é tão volumoso, está despojadamente usado, ele está com o paletó aberto, quer dizer, não está tão frio, então ele afastou do pescoço, está tudo certo. Não gosto disso, não para um homem. Eu acho que este cachecol ficaria bem em qualquer mulher, mas eu acho que num homem não é bem o caso. Se ele fosse ou só branco ou só cinza, estaria perfeito. Eu devo dizer, a bem da verdade, que eu não gosto dessa ideia. Em tese, isso seria um tecido que para nós poderia ser um jacquard, mas eu não gosto disso num cachecol, nem feminino, imagine masculino. Este é o cachecol com capuz. Então veja você que ele é um cachecol largo por causa da profundidade que se quis dar ao capuz. Ele simplesmente foi dobrado ao meio e costurado atrás para fechar, né, o capuz. E o restante usado ao redor do ombro e tal, porque ele é largo, né? Olha, é um estilo, tá? É possível, sim, é possível. Agora, quando a gente tece o capuz separado do cachecol, né, dessa parte maior, você costura na borda do cachecol e ele fica diferente, você consegue ajeitar ele melhor. Mas, enfim, a cor é boa, tá tranquilo. Isso eu chamo de uma combinação perfeita. O cachecol é vermelho e preto e ele veste vermelho e preto. Irretocável. E aqui a hora da dor, né? Para quem compra. Então veja que eu achei esses preços incríveis, sinceramente. Eu acho que tudo depende, aqui é loja, aqui é fabricação, tá? Que é industrial, mas eu acho caro de uma certa maneira. Agora, há quem pague? Sim, há quem pague, né? Veja que eles são cachecóis absolutamente simples, esses três da esquerda, são retos, planos, de comprimento normal para um cachecol, não tem franja, nada. Então, são bem simples. E esta moça aqui na esquerda, ela usa uma coisa que não é um cachecol, tá? Isto é inclusive ruim de usar, porque o cabelo vai forçando isso para baixo, é, chamam tipo quase que uma balaclava, uma coisa para proteger do vento e do frio. Mas você pode fazer isso aí com um cachecol, enrolando ele no pescoço e passando no rosto. Então, eu não pagaria isso aí, R$ 218 por uma peça dessa, que só pode ser usada assim. Aqui tudo se repete. Eu acho que sobre a moça eu já comentei, e os três homens aí no caso, tá perfeito. Estão usando como proteção, esse último aí está usando bem como proteção, perfeito. E os outros mais como complemento de visual aqui, quer dizer, o outro, esse de camisa listrada. E o outro também fez um nó no pescoço e tal, como se usaria normalmente um cachecol. Tranquilo. Aqui, o da esquerda é um cachecol branco, certo? Há quem goste, né? Da mesma cor da touca, forma o par, tudo bem, fosse a cor que fosse, né? Aqui, o verde, ele também está bastante interessante. Este tapa-nariz aqui nós já comentamos, né? E este último aqui também é uma gola, veja que é toda com tranças, né? É uma gola
alta, alta, que se amontoa no pescoço, e ela mostra na imagem que ele pode ser usado por sobre o nariz como uma proteção realmente para o frio, né? Muito vento, coisas assim. E a touca faz par, né? Isso aí fica a critério de quem faz, né? Se quer fazer touca também ou não. Então, é uma peça que não é um cachecol, é uma gola avulsa, certo? É diferente. Sobre os R$ 218 desta balaclava, ou tapa-nariz, como se chama isso, não se discute. É caríssimo, tá? O cachecol preto e o branco, atenção que é só o cachecol, não se deixe enganar pela touca. Eu acho o preço é mais ou menos parelho, aqui no caso não dá 10% de diferença, então é caríssimo, na minha opinião. E o último, que é dupla face, ele tem duas cores, também é só o cachecol, apesar de que a touca está nos mesmos tons, né? É um pouco mais barato, não diria, mas menos caro, certo? Então, acho que vocês têm condições de avaliar sobre preços, cada um sabe de si, né? E a minha ideia é apenas dar subsídio para vocês terem argumento de venda, para vocês saberem o que está na moda, né? Então, gente, você pense bem sobre vender cachecóis, certo? São coisas fáceis de fazer que não requerem costura praticamente nenhuma e você pode vender num preço que te compense, entende? Gente, para quem é iniciante, para quem não sabe ainda tricotar muita coisa, você pode acrescentar ao que você faz para vender um cachecol. Seja a blusa que for, ou do mesmo fio, ou de um fio que combine, faça um cachecol e ofereça junto. Os preços das coisas de loja, a gente está vendo, eu acho, caras. Existem cachecóis baratos? Existem. Mas quero lhes dizer que são aqueles fininhos que a gente olha na foto, a gente acha lindo, mas ao vivo e a cores eu não usaria. Primeiro porque eles vão esquentar muito pouco, eles são muito finos. Então, nem se compara com esse que você pode fazer sem frontura mesmo, entendeu? Então, não se impressione com cachecóis de 25, R$ 30, porque eles são aquele rasos, cheiro de fio, né? Como eu digo, cheiro de fio é fio fininho que, né? Então, pense bem, faça para você, faça para os seus, faça para vender. Nós vamos voltar ao assunto, sim, porque eu tenho várias coisas para falar com você de cachecóis um pouquinho especiais e tal, e a gente fala sobre isso, espero que no próximo vídeo. Um grande abraço, enorme, 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 bem quentinho para você.